Olá pessoal, eu sou o professor José Geraldo, estou encarregado de ministrar esta matéria Introdução à Teologia. Hoje nós vamos estar começando a nossa primeira aula, que ela vai falar Introdução à Teologia. Então já quero adiantar que você está dando um grande passo. Muitas pessoas têm medo dessa palavra, têm medo de estudar teologia, têm muitos questionamentos, mas na verdade toda vez que você vai no culto, todas as vezes que você está lendo a Bíblia, você está fazendo teologia, porque a gente vê muitas coisas que a gente na verdade não entende, ou até faz sem saber que está fazendo, mas a teologia ela vem da palavra theos e logos, Theo, Deus, logos, estudo. Logo, estudar a palavra de Deus. Então, a teologia estuda as religiões no contexto histórico, pesquisando, interpretando os fenômenos, tradições religiosas, textos sagrados, doutrina, dogma, moral e a sua influência nas diversas áreas do conhecimento, especialmente nas ciências humanas, como antropologia, sociologia. Esta palavra, teologia, ela não contém na Bíblia, não está escrito na Bíblia. Na verdade, a sua origem se deu, os filósofos gregos, eles faziam poesias, e foram considerados como teólogos, por eles fazerem poesias aos deuses. Então, a origem dessa palavra foi dada assim pelos gregos, filósofos gregos. Então, ela significa de um modo assim mais amplo um discurso sobre Deus, apesar de não ter a origem do nome, não do estudo, A origem do nome é que nós temos muitos nomes que a gente fala normalmente e você vai entender no decorrer da aula, no decorrer da sua caminhada. Por exemplo, a palavra trindade, ela não se encontra na Bíblia. É um termo, ele é normalmente usado, mas não é um termo que ele se encontra escrito trindade. É claro, que a gente vê a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em todas as páginas da Bíblia. Mas a palavra em si, trindade, a gente não encontra. Não seria recomendável dizer que a teologia tem como alvo estudar ou conhecer Deus de forma total e completa. Isso seria no mínimo impossível. Por que não dizer uma manifestação de soberba de nossa parte? Deus é infinito, insondável, soberano, ao passo que somos limitados e imperfeitos. E por essa razão, estamos impossibilitados de explicar Deus. A velha natureza ainda habita em nós, e esta faz com que tenhamos definições limitadas e por muitas vezes imperfeitas sobre Deus. Ele deseja ser conhecido, manifestando seu amor por nós. No entanto, revela-se a humanidade de conformidade com nossas limitações. Nesse contexto, o papel da teologia é levar o estudante ao encontro de Deus para conhecê-lo. Por meio de seu Filho Jesus Cristo, Deus manifesta seu amor pela humanidade. Na pessoa de Jesus, no milagre da encarnação, onde a palavra se faz carne, habita em nós e nos chama para termos uma relação de amor com o Eterno. O estudo da teologia não pode ser encarado apenas como um instrumento de pesquisa, numa tentativa de especular um ser transcendente, como alguns têm feito. Essa atitude certamente irá resultar em um academicismo teológico, onde não haverá uma relação de intimidade entre Deus e o futuro teólogo. Primeiramente, deve haver o exercício de uma espiritualidade, numa busca do sagrado. Em seguida, a teologia entra dando as diretrizes para a construção da mesma. O aluno vai observar no decorrer da aula que deve haver uma relação entre espiritualidade e teologia, que, a meu ver, deve estar de mãos dadas, pois uma depende da outra. Ambas se completam. Teologia sem espiritualidade tende a nos transformar em uma enciclopédia de informações teológicas, mas sem experiência de relação com Deus que é revelado nela. Uma espiritualidade sem teologia pode desembocar em fé alienada, impossibilitando-nos de explicar a razão da nossa fé.
Ao contrário do que muitos pensam, o estudo da teologia não se restringe apenas aos intelectuais e acadêmicos. A teologia é tarefa para todos. Não é um meio de se destacar entre os sábios entendidos em matéria de religião. Também não é um estudo direcionado em conhecer a totalidade da revelação de Deus ao homem, pois certamente isso não irá acontecer, visto que nossa limitação não pode compreender a revelação de Deus de forma completa, pois Ele é eterno e infinito, ao passo que somos pecadores limitados. 1 Coríntios capítulo 13, 9 a 12, você vai ver algo falando a respeito. Eu digo que é o meio de termos um relacionamento mais próximo com o Eterno, de conhecermos seus atributos, sua vontade. A teologia nos leva ao encontro da graça de Deus, não somente um meio de exercício do intelecto, numa tentativa de conhecer a vontade de Deus para nós, mas uma dádiva de Deus com o propósito de se fazer conhecido por meio das Escrituras. E isso é para todos que desejarem se esmerar no estudo dela. O estudo da teologia, as Escrituras diz: estudar teologia não é uma área segregada da academia teológica. Não pertence à esfera de intelectuais maçantes que se preocupam em descobrir e firmar termos técnicos incompreensíveis aos demais mortais. Não é um monopólio daqueles que escrevem livros meramente para adquirir a respeitabilidade e admiração de seus colegas docentes. Nem pertence a mosteiros anacrônicos que procuram se aproximar de Deus distanciando-se do mundo que Ele criou. Mas é tarefa de todas as pessoas. O estudo da teologia é uma tarefa para todo cristão. Erramos quando não nos esforçamos na leitura e reflexão das Escrituras. Jesus nos adverte em sua palavra sobre a questão e, portanto, pecamos quando não damos crédito à palavra de Deus. Corremos sério risco de cair no engano, cometendo o erro de interpretação de texto bíblico que pode nos levar a uma fé errante. Leia a crítica de Jesus feita aos seus opositores sobre a questão em Mateus capítulo 22, 29, em Marcos 12, 24, 14 e 49. A teologia nos leva ao encontro da graça de Deus, não somente um meio de exercício do intelecto, numa tentativa de conhecer a vontade de Deus para nós, mas uma dádiva de Deus com o propósito de se fazer conhecido por meio das Escrituras. E isso é para todos que desejarem se esmerar no estudo dela. O estudo da teologia, as Escrituras diz: estudar teologia não é uma área segregada da academia teológica. Não pertence à esfera de intelectuais maçantes que se preocupam em descobrir e firmar termos técnicos incompreensíveis aos demais mortais. Não é um monopólio daqueles que escrevem livros meramente para adquirir a respeitabilidade e admiração de seus colegas docentes. Nem pertence a mosteiros anacrônicos que procuram se aproximar de Deus distanciando-se do mundo que Ele criou. Mas é tarefa de uma teologia sadia, livre de pressupostos humanos, feita com análise cuidadosa, visto que há várias correntes teológicas em nosso meio, certamente nos ajudará a encontrar um caminho mais seguro na busca da maturidade. O estudo e reflexão das Escrituras, acompanhado de oração, humildade e submissão ao Espírito Santo, resultará em uma compreensão mais profunda sobre a pessoa de Jesus Cristo, como também nos dá maior clareza quanto à nossa identidade cristã, nos levando ao exercício de uma espiritualidade mais centralizada em Cristo. Nesse estudo, teologia e oração devem ser duas amigas inseparáveis, pois ambas devem caminhar juntas. Teologia sem oração resulta em racionalismo teológico, onde o aluno corre sério risco de desenvolver uma espiritualidade focada na razão, sem muita experiência relacionais ou quase nenhuma intimidade com o Eterno. O grande perigo que permeia é colocar a razão acima da fé. Teologia sem oração produz teólogos com pensamentos liberais em extremo, pois a falta de oração e humildade no estudo da teologia aniquila a fé. Oração sem teologia resulta em uma fé alienada. Fé que não reflete, não pensa, não constrói convicções seguras nas Escrituras. Fé que está sujeita à manipulação, fé aprisionada nos grilhões da ignorância, resultando em um analfabetismo teológico, fé induzida pelas massas, pelo falso discurso, fé vacilante. Fé que não pensa impede o avanço da maturidade. Crer também é pensar. A teologia também exerce papel importante no campo da libertação da tradição, formalismo, legalismo, males que permeiam no sistema denominacionais ultrapassados. São dogmas e tradições criados e impostos por homens que, em nome da denominação, colocam-os acima das Escrituras, onde tais pensamentos não encontram sustentação bíblica e teológica. A teologia estudada à luz da Escritura alarga a visão, fazendo o cristão enxergar novos horizontes,
fazendo análises, releituras e reinterpretações numa perspectiva mais escriturística, com base mais sustentável da revelação de Deus ao homem. Não que através da teologia sejamos transportados para outra esfera com pensamentos liberais e críticos ao ponto de negar fundamentos como a inerrância da Escritura, sua infabilidade e outros conceitos reformados, mas uma análise que busca um relacionamento amoroso com Deus e com o próximo, livre das interpretações, ritos e tradições baseados em maquetes religiosas. É na teologia que encontramos a liberdade de expressão, onde por meio da liberdade em Cristo Jesus, revelada em sua palavra, poderemos formar uma linha de pensamento teológico, livre de manifestações e pressupostos humanos, onde o teólogo passa a desenvolver uma teologia reflexiva, equilibrada, passando assim uma melhor compreensão de questões como o reino de Deus, liderança, fé, escatologia, predestinação e livre-arbítrio, e dentre outros temas dentro do campo da teologia. Entenda uma coisa: a teologia é tarefa para todos, porque Deus deseja em seu infinito amor amar e ser amado. É o Eterno que, através da teologia bíblica, deseja se revelar a toda a humanidade. O ser humano, em seu estado de depravação e pecado, está incapacitado de se aproximar de Deus. E somente por intermédio da pessoa de Jesus Cristo é encontrada esta possibilidade. É nesse cenário que encontra o estudo da teologia, não em outro lugar, senão nas Escrituras. O homem encontra Deus revelado na pessoa do Filho unigênito, o Cristo encarnado, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, o Jesus de Nazaré, o Verbo vivo, o Deus de toda a eternidade. A teologia cumpre seu papel dando a todos a possibilidade de conhecer e desfrutar da maravilhosa graça de Deus revelada nas Escrituras. Para muitos, estudar teologia é um meio de se destacar entre os demais, uma maneira de alimentar o ego ou uma tentativa de conhecer Deus em sua totalidade, o que certamente não acontecerá. Para outros, e eu até lamento, a teologia é uma forma de receber alguma ordenação de sua denominação, ou enganosamente entender que fazendo teologia receberá título de pastor, bispo, presbítero, etc. Deve-se fazer teologia simplesmente para servir a Deus e aos irmãos. O tempo de estudo, as pesquisas, investimento financeiro e tudo mais são puro desperdício se a motivação não for servir no reino de Deus. O próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ao estudante de teologia, cabe a árdua tarefa de levar a igreja a trilhar no caminho de uma verdadeira espiritualidade, uma vida que imita a Cristo, ensinar uma teologia que revele a graça de Deus como de fato ela é, sem camuflagem, sem artifício humano, uma teologia que parte do coração de Deus, que coloca Cristo como centro, uma teologia que produz vida e vida com abundância. Que toda a glória seja dada a Deus. A relação entre espiritualidade e teologia, tão importante para o crente ter um relacionamento mais íntimo e pessoal com Deus, na maioria das vezes não tem sido exercitada de forma correta no meio evangélico. Em muitas igrejas existe uma forte tendência do crente ser sempre levado ao extremo, ou seja, abraçando um lado em detrimento do outro, tá entendendo? Para entendermos melhor a questão, basta apenas observar a prática de espiritualidade das igrejas na América Latina e Europa. Ambas diferem bastante uma da outra. A primeira é mística, onde se valoriza a oração, manifestação de dons como profecia, cura, língua, deixando em segundo plano o estudo e a reflexão das Escrituras. A segunda prega uma teologia racional, onde a razão prevalece e submete a Bíblia à razão humana. Nesta espiritualidade, descarta-se a possibilidade de uma experiência relacional com Deus. Esta forma de espiritualidade forma teólogos puramente racionalistas, teólogos que não oram, não creem em verdades espirituais como céu, inferno, ressurreição, dons espirituais, milagres, existência de demônios e outros. Não sente mais desejo ardente em seu coração de ter um relacionamento de amor com Deus e com o próximo. Então, diante deste desafio, certamente o melhor caminho é o equilíbrio. Para desenvolvermos uma teologia sadia, devemos buscar um equilíbrio entre espiritualidade e teologia. Questões da Bíblia que o nosso intelecto não consegue compreender só podem ser reveladas por meio da fé. A fé não pode anular a razão, mas transcende, revelando verdades espirituais não compreendidas pela limitação do nosso entendimento humano. É preciso entender que a teologia não irá dar todas as respostas que queremos, mas a sua finalidade é ajudar na construção de uma espiritualidade centrada em Cristo Jesus. Entenda que a palavra oração, ela quer dizer orar e agir.
né? A Bíblia vai dizer: vigiai e orai. Então, primeiro vigia, depois ora. Imagina um pássaro, por exemplo, para ele voar, ele precisa de qual asa? Da asa da esquerda ou da asa da direita? Então entenda, oração e ação, né? Vigilância deve estar sempre andando junto. Orar, vigiar, agir, né? Porque se não tiver ação, não adianta. A Bíblia vai dizer: o reino dos céus é tomado pela força, ou seja, é necessário um esforço para alcançarmos aquilo que nós queremos. Na verdade, podemos dizer que é preciso haver sacrifício, porque sacrifício que não tem sacrifício não gera um resultado. Temos aí o exemplo de Abel e Caim, ambos ofereceram a Deus um sacrifício. A Bíblia diz que o sacrifício, Deus atentou para o sacrifício de Abel. Ou seja, Abel ofereceu o sacrifício certo, correto, enquanto Caim não ofereceu o sacrifício que agrada a Deus. Então a atitude de Caim deveria ser: bem, se o sacrifício de Abel agradou a Deus, eu vou fazer o mesmo. Não foi essa atitude que ele teve, porque Deus disse para Caim: se você fizer bem, a tua oferta será aceita. Então devemos fazer o que agrada a Deus e não o que a gente acha que agrada a Deus, porque aí vai ser um sacrifício de tolo, não vai ter um resultado. É necessário que haja também uma fé com entendimento, uma fé que pensa, uma fé reflexiva, para não cairmos no erro do fanatismo religioso, onde muitos se tornam alienados por falta de entendimento. Portanto, uma teologia sem espiritualidade nos leva a um racionalismo sem vida, e uma espiritualidade sem teologia nos leva a uma fé sem entendimento. Por vários séculos, através da história, muitos ramos da teologia se valeram da razão para tentar explicar teologicamente as devidas questões sobre o assunto. Mas a própria história relata que muitos caíram em um abismo sem volta. Negaram a fé em benefício da exaltação da razão, submetendo a Bíblia sob o crivo do entendimento humano, influenciados pelo pensamento de que tudo deveria ser explicado pela mente humana. Muitos cristãos defenderam a ideia de que a Bíblia deveria estar submissa ao crivo da razão. Então, tudo que não fosse explicado racionalmente deveria ser descartado. Esse pensamento formou uma teologia antropocêntrica, racionalista, que desprezava a Bíblia e abraçava a razão humana. A Escritura foi submetida ao limitado pensamento humano. Tudo que não fosse provado cientificamente deveria ser rejeitado. Não havia mais espaço para a oração. A razão humana tragou a fé. Milagres, doutrinas como o nascimento virginal de Cristo, céu, anjo, inferno, ressurreição e muitas outras verdades bíblicas foram totalmente rejeitadas, simplesmente pelo fato da razão humana não aceitar o que não fosse provado à luz do saber. Entre fé e razão deve haver equilíbrio. Na teologia bíblica, existem textos que nossa razão humana não consegue compreender. É inútil explicar o inexplicável. É como lutar contra a correnteza em um barco sem leme ou enxergar o caminho no deserto entre noite de eclipse. No entanto, por meio da fé, nós cremos e pregamos com convicção. O inexplicável pode ser aceito pelo meio da fé. Neste caso, é possível crer sem ter uma explicação definitiva sobre a questão. A fé não anula, mas ela transcende a razão. Como que, por exemplo, na doutrina da Trindade ou na eleição e predestinação. É impossível entender pela razão humana, mas pela fé. Cremos que é revelação de Deus para nós, ainda que em nossa percepção seja entendida de forma limitada e incompleta. A fé deve estar em sintonia com o entendimento, pois como podemos explicar aos outros a razão da mesma? Como podemos anunciar boas novas do Evangelho sem conhecer de fato o que significa para nós? Ou como podemos transmitir uma mensagem que nós não compreendemos, que não nos transformou, que nós não vivemos, não temos experiência? É por meio da fé e não por exercício da razão que começamos e mantemos uma relação com Deus. Relaciona-se para conhecer e, uma vez conhecendo, começamos a amar e ser amado, desfrutando de sua maravilhosa graça, que é rica em misericórdia, compaixão, perdão, acolhimento. Então, a razão serve apenas para compreender. Compreendemos com a mente e nos relacionamos com o coração.
A razão nos faz entender. O Espírito, por meio da fé, arde em conhecer aquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Momento na teologia em que o teólogo deve silenciar e, portanto, não dogmatizar seu pensamento sobre algumas questões teológicas. O silêncio da teologia é aplicado quando encontramos passagens de difícil interpretação. Existem assuntos na Bíblia que sempre ficarão sem definição total e completa. Podemos chamar isso de mistérios de Deus, pelo menos até na volta do que é perfeito. Leia 1 Coríntios 13. Em alguns casos, isso é chamado de antinônimo. Isto acontece quando encontramos doutrinas que aparentemente se contradizem, mas que no final elas se completam. Tem havido, através da história, muitas divergências teológicas acerca de diversos temas da Bíblia e levado alguns teólogos ao extremismo, não havendo concordância entre os pontos de vista de cada um. Nesses casos, recomenda-se flexibilidade, abertura para novos diálogos e respeito mútuo, compreendendo que nossa teologia não é infalível e que outras linhas de pensamento não devem ser desprezadas, ter a sensibilidade de ouvir por meio de um debate ou diálogo os argumentos dos outros. 1 Tessalonicenses, 5:21 vai dizer: examinai tudo e retira o que for bom para você. Em Filipenses 3:7 Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Nós falamos a respeito da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas esse nome Trindade não se encontra na Bíblia. Tem muitos nomes que a gente usa no mundo evangélico, no meio cristão, que não se encontra na Bíblia. Olá pessoal, eu sou o professor José Geraldo, estou encarregado de ministrar esta matéria, Introdução à Teologia. Olá pessoal, tem muitos nomes que a gente usa, Hoje nós vamos estar começando a nossa primeira aula, que ela vai falar Introdução à Teologia. Então já quero adiantar que você está dando um grande passo. Muitas pessoas têm medo dessa palavra, têm medo de estudar teologia, têm muitos questionamentos, mas na verdade toda vez que você vai no culto, todas as vezes que você está lendo a Bíblia, você está fazendo teologia. Porque a gente vê muitas coisas que a gente, na verdade, não entende, ou até faz sem saber o que está fazendo. Mas a teologia, ela vem da palavra Theos e Logos, Theo, Deus, Logos, estudo, logo, estudar a palavra de Deus. Então, a teologia estuda as religiões no contexto histórico, pesquisando, interpretando as teologias. Então, já quero adiantar que você está dando um grande passo. Muitas pessoas têm medo dessa palavra, têm medo de estudar a teologia, têm muitos questionamentos, mas na verdade toda vez que você vai no culto, todas as vezes que você está lendo a Bíblia, você está fazendo teologia. Porque a gente vê muitas coisas que a gente na verdade não entende, ou até faz sem saber o que está fazendo. Mas a teologia, ela vem da palavra Theos e Logos, Theo, Deus, Logos, estudo, logo, estudar a palavra de Deus. Então,
contexto histórico, pesquisando, interpretando os fenômenos, tradição religiosa, textos sagrados, doutrina, dogma, moral e a sua influência nas diversas áreas do conhecimento, especialmente nas ciências humanas, como antropologia, sociologia. Essa palavra, teologia, ela não contém na Bíblia, não está escrito na Bíblia. Na verdade, a sua origem se deu dos filósofos gregos. Eles faziam poesias e foram considerados como teólogos, por eles fazerem poesias aos deuses. Então, a origem dessa palavra foi dada assim pelos gregos, filósofos gregos. Então, ela significa de um modo assim mais amplo um discurso sobre Deus. Apesar de não ter origem, a origem do nome, não do estudo, né? A origem do nome, porque nós temos muitos nomes que a gente fala normalmente e você vai entender no decorrer da aula, no decorrer da sua caminhada. Tem muitos nomes que a gente usa no mundo evangélico, no meio cristão, que não se encontra na Bíblia. No caso, por exemplo, tem muitos nomes que a gente usa no mundo evangélico, no meio cristão, que não se encontra na Bíblia. No caso, por exemplo, tem muitos nomes. Nós falamos a respeito da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas esse nome Trindade não se encontra na Bíblia. Hoje nós falamos no decorrer da sua caminhada. Da sua caminhada, a origem do nome, porque nós temos muitos nomes que a gente fala normalmente e você vai entender no decorrer da aula, no decorrer da sua caminhada. Nós falamos a respeito da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, mas esse nome Trindade não se encontra na Bíblia. Nós falamos a respeito da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, mas esse nome Trindade não se encontra na Bíblia. Por exemplo, a palavra Trindade, alguns perigos da teologia, a exaltação à filosofia. Há vários séculos atrás, a filosofia já se misturava com a teologia para explicar questões concernentes ao eterno. Isso é observado no platonismo, Platão, que tentava explicar o sentido da vida além túmulo. O teólogo Agostinho também se valeu da filosofia para explicar questões teológicas. Enfim, a filosofia certamente exerceu um importante papel na história da igreja e da teologia. É um perigo que ronda os pretendentes que aspiram ao serviço teológico, a valorização extrema da filosofia. Muitos descambaram na armadilha do racionalismo teológico. Estes se tornaram céticos sobre várias questões da Bíblia, chegando a negar doutrinas fundamentais do cristianismo. Corremos o risco de submeter nossa teologia ao crivo da filosofia, desprezando a fé e a reflexão das Escrituras. Foi esse perigoso ensino que fez com que muitos teólogos da Europa, chamados teólogos liberais, negassem a fé, abraçando a filosofia como base para suas vidas. A filosofia tem o seu lugar na teologia, mas nunca pode ser colocada acima da teologia. A filosofia, por sua vez, dará sua contribuição em nossa formação teológica, alargando o pensamento, onde leva o teólogo a questionar o porquê das coisas. No entanto, não deverá exercer influência total em nossa teologia. Outro perigo da teologia é separar teologia e oração, como já dissemos anteriormente. O teólogo que não ora corre o perigo de cair no intelectualismo,
dando ênfase ao conhecimento e ao acúmulo de informações, fazendo com que sua pregação se torne seca e sem vida. A dicotomia entre oração e teologia. Quando pensamos em estudo da teologia, a primeira coisa que vem à mente é ler, pesquisar e refletir sobre as questões. Mas é perigosa a prática desse exercício sem o regar da oração. Ao estar diante do texto, o teólogo deve estar revestido de humildade. Em oração, deve submeter-se à iluminação do Espírito Santo para compreender e interpretar a Escritura. Pedir a ajuda do Espírito Santo para que a nossa teologia não seja mais correta, mas que seja coerente e equilibrada, não dogmática, mas flexível, não detentora da verdade, mas aberta para novos diálogos. Sem oração, como haverá resposta para compreender a revelação que está encoberta? Teologia e oração não podem se distanciar, devem ser amigas inseparáveis. Ambas se completam na revelação do Altíssimo por meio do Filho. É na oração que podemos perceber nossa limitação diante da tamanha e maravilhosa revelação de Deus. Perceber nossa condição de pecador e depender da ajuda de Deus para compreender, é com oração e teologia que o cristão encontra razão para a expressão da sua fé. Teologia sem oração desemboca em racionalismo teológico. Não podemos fazer teologia apenas para satisfazer o nosso ego. Um certo estudante de teologia, desanimado, e não pretendia continuar o curso. Seu argumento foi que, se no final do curso não fosse ordenado a pastor, não valia a pena continuar estudando. Então, muitos ingressam no curso de teologia movidos por um espírito egocêntrico. Querem fazer teologia não para servir aos outros, não para conhecer mais a Deus, mas para satisfazer seu próprio interesse. Oséias 4,6 vai dizer assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Observa que é forte essa expressão: meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Conseguir uma ordenação, de preferência pastor, bispo, presbítero, uma consagração, muitas vezes elas com certeza vai motivar o pretendente. A Bíblia fala: quem deseja episcopado, excelente obra deseja. Acontece que o teólogo é chamado para servir. Ele deve colocar à disposição seu serviço a serviço do reino de Deus com a finalidade de edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. A recompensa dos anos de estudo, tempo de pesquisa, investimento financeiro, enfim, todo esforço é recompensado pelo prazer de servir os irmãos. O dom, o charisma de mestre e doutor é concedido à igreja com a finalidade de edificação, onde o teólogo deve compartilhar com a comunidade o ensino da palavra. Seu serviço deve ser exercido de uma forma voluntária, de bom grado, sem constrangimento, fazer com amor. Todo investimento é desperdício se a motivação não for o servir. 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, ele fala: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Aí dá as diretrizes. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. O livro de Jó, por exemplo, ele começa com um elogio do próprio Deus. Meu servo Jó, reto, sincero, temente a Deus e ainda se aparta do mal. Então, são qualidades que o obreiro, a pessoa que deseja episcopado, precisa ter. Ser reto, sincero, temente a Deus. Acima de tudo, tem que ser temente a Deus, porque se não tiver temor, a pessoa pode, a partir do momento que ele tem um conhecimento mais apurado, ele pode ter uma tendência de não temer mais a Deus, achar que ele consegue fazer pelo conhecimento. Nós temos aí exemplo como Saul, por exemplo, que ele desobedece a Deus e ele passa a partir de então ser desprezado por Deus como rei, rejeitado na verdade, como rei por Deus.